O nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Deus pôs no meu coração, neste dia 25 de setembro de 2024, a sua palavra, bem conhecida no meio do povo de Deus, o Salmo 23. Eu lembro que Deus já me deu esta palavra aqui, acho que já foi mais de 2 vezes, ao longo desses 10 anos de pregação que o Senhor tem aberto esta porta da pregação neste canal do YouTube. Louvo e glorifico a Deus e pela sua palavra que o Senhor tem nos dado aqui, do Salmo de número 23. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente e a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, muitas vezes passamos na vida pelo vale, o vale da sequidão espiritual. O vale é um lugar árido, é um lugar que não tem o refrigério, é um lugar que não tem sombra de árvore, é um deserto. Mas foi no vale que Jacó lutou com o anjo, no vale de Jaboque. E Jacó lutou com o anjo ali naquele vale. Ele falou assim: não vou largar esse anjo enquanto ele não me der a benção. Ele não largou do anjo até que ele conseguiu receber de Deus aquilo que ele estava guardando. E Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Ficou uma marca na sua coxa. Mas Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, ou seja, Jacó não desistiu. Jacó insistiu, perseverou e Deus foi com ele e até mudou seu nome. Então, às vezes, meus irmãos, Deus nos leva ao vale de Jaboque, como levou Jacó, que ele teve que lutar com o anjo ali, teve que se esforçar como Josué. A nossa vida é cheia de esforços. E às vezes Deus leva também no vale de ossos secos, como levou o profeta Ezequiel. Ossos sequíssimos, onde ninguém dava nada. Em 1 Coríntios capítulo 1 está escrito que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas, aquilo que não tem valor para a sociedade, os humildes. Que Deus enviou ali Ezequiel no vale dos ossos secos, Ezequiel 37. E aqueles ossos estavam sequíssimos ali, não tinha vida. A Bíblia detalha que estavam sequíssimos. É como se a gente apertasse com algum objeto ali e ele se dissolvesse. Sequíssimos ali estavam. Como nós vemos hoje em muitos lugares aí que está seco, o mato totalmente seco, tudo amarelado, queimado pelo calor, pelos incêndios. E estava ali sequíssimo, sem esperança, como nós vemos hoje em muitos lugares aqui do Brasil, seco. Rio seco, como lá no Amazonas. Vemos a sequidão que tem ocorrido no nosso país e no mundo. Nós temos visto tudo isso. Mas quando Deus ordena chuvas, meus irmãos, quando Deus ordena chuvas, Deus muda totalmente o quadro. Deus transforma. Ele fez no tempo de Elias parar de chover, mas também ele fez chover novamente. Elias orou e Deus reteve os céus. Elias orou e Deus abriu as comportas dos céus de novo. Foram 3 anos e meio ali sem chuva. Mas Deus foi com Elias. Deus foi com os seus servos. E aqui ele foi com Davi também. Por isso que Davi diz que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, como Ezequiel andou no vale da sombra da morte, era um exército de ossos sequíssimos ali, mas pelo poder da palavra de Deus, aqueles ossos que estavam sequíssimos,
Levantaram-se um grande exército, reviveram, nasceu tudo ali, nasceu carne, nasceu pele, nasceu tudo, o sangue voltou ali, voltou à vida como em Lázaro, voltou a viver. Nós vemos, meus irmãos, a esperança que nós temos em Deus, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, como passou o servo de Deus Jó, passou pelo vale da sombra da morte, viu o sofrimento, enterrou 10 filhos, perdeu seus bens, mas Deus mudou o seu estado, virou o seu cativeiro. Davi passou pelo vale, pelas perseguições, muitas vezes ele se escondeu em cavernas, era fugitivo de Saul. Saul perseguia Davi, tentava lhe matar com a sua espada, ele se desviava, com a sua flecha, mas Davi se desviava de Saul. Tinha um espírito maligno que perseguia Davi, usando Saul. E quando Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno parava de se manifestar. Porque Deus era com Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, às vezes, meus irmãos, iremos passar pelo vale. O vale da solidão, como o Jó passou pelo vale da solidão. Era um vale da sombra da morte. Não é só morrer, meu irmão e minha irmã. Aqui diz aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a depressão é uma doença que leva à morte. A pessoa para também de viver. Ela se tranca num quarto de escuridão. Será que você se encontra neste vale, ouvinte? Você que está ouvindo esta palavra, será que você se encontra no vale da depressão? Está tomando antidepressivos, está com essa doença já faz alguns anos e está trancado neste quarto, trancada como gadareno, vivendo nos cemitérios? Oh, meu irmão e minha irmã, seja liberto pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que diz que a palavra do Senhor é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, liberta desta depressão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre desta depressão, meu irmão e minha irmã. Seja repreendido este espírito de depressão na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele estava no vale, como muitas vezes ele passou pelo vale da sombra da morte, o vale da depressão, o vale das angústias, muitas angústias que passou o servo de Deus, o profeta Jeremias. Diz que Deus cercou ele de um alto muro, ele não tinha como escapar, ele não tinha como sair daquele lugar, estava cercado. Diz que Deus agravou os seus grilhões, fez definhar as suas almas, aliás, passou pelas aflições, pelas angústias, pela solidão. Teve que ter paciência, teve que esperar em silêncio a salvação do Senhor. Ele dizia que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então nós temos o nosso Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará, meu irmão e minha irmã. Mas Deus, ele nos leva a passar pelos vales. Como Deus tirou o povo do Egito e levou por um caminho mais longo, para que eles não vissem a guerra. Mas também tiveram que passar ali pelo meio do mar, onde Deus abriu ali um caminho para eles passarem, mas tinha o deserto para poder passar pelas provações. Tinha um deserto em que não tinha o que eles viviam lá no Egito. Não tinha cebolas, não tinha os pepinos, não tinha os alhos, não tinha as carnes, não tinha o seu churrasco, não tinha a sua bebida, mas tinha ali o maná que Deus lhes dava. Tinha ali a água tirada da rocha, essa rocha ela seguia eles. É como se essa rocha andasse, essa rocha era Cristo, que lhes dava água de beber. Por isso que Moisés não podia ferir a rocha, certa vez. Nós vemos, meus irmãos, a misericórdia de Deus e a trajetória que Deus nos leva a passar. Depois do batismo, o Senhor Jesus também foi provado, foi tentado pelo diabo. Diz que o Espírito de Deus levou ele para o deserto. E quando Deus tirou o povo do Egito, ele levou primeiro para o deserto, depois que atravessaram o Mar Vermelho, que representava ali o batismo. A travessia do Mar Vermelho simbolizava o batismo. Mas depois eles foram para o deserto, como Cristo também foi para o deserto. E foi tentado pelo diabo, eles também foram tentados pelo passado. Foram tentados pelas coisas que eles viviam lá no Egito, na prisão, na fornalha de ferro, queimando tijolos.
Então eles foram tentados a voltar para trás. Por isso que eles murmuraram. Era uma trajetória que era para levar 40 dias. E levou 40 anos no deserto. E ali, por causa das murmurações, eles não entraram. Muitos não entraram na terra de Canaã. Somente os que tinham 20 anos para baixo, que eram os seus filhos. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus nos prova. Como Deus provou eles no deserto, provou nas águas de Meribá. As águas eram amargas e o povo já reclamava, já murmurava. Murmuraram quando Moisés demorou para descer do monte. E Davi passou pelo vale. Porque ele sabia que passando pelo vale da sombra da morte ele não deveria temer coisa alguma, porque Deus é o dono da vida. Deus estava com ele na enfermidade, como certa vez ele passou por uma doença tão grande, tão grave, que diziam peste maligna deu nele. As pessoas olhavam para ele, balançavam sua cabeça, esse já era. Esse já não tem mais salvação, não tem mais esperança, não tem mais vida. Mas Deus apareceu na vida de Davi. Quantas vezes na enfermidade Deus apareceu e socorreu Davi nas suas enfermidades, nas suas angústias, nas suas aflições. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um rei que reinava sobre Israel, mas era um homem normal como nós. Ele sentia dores, aflições, angústias, sofrimento na alma. Ele dizia certa vez, por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele vivia uma vida com Deus. Ele sofria também, ele era como nós, humano, como foi Jó, como foi Elias. Eram homens de Deus, homens sujeitos às mesmas paixões que nós, como diz o apóstolo Tiago. E Deus os levou para o vale. Deus levou Davi para o vale, levou o povo hebreu para o vale. Levou para o deserto, onde tinha serpentes, tinha escorpiões, foram tentados. Foram perseguidos ali no deserto. Só que eles se deixaram vencer pela tentação, através das murmurações, não confiando em Deus. Meus irmãos, meu irmão, se você está passando por isso, minha irmã também, confie em Deus que esse vale vai passar. Saiba que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Mas às vezes Deus nos leva para o vale, para nos fortalecer, como ele fez com Jacó. Fortaleceu Jacó no vale de Jabó, que ele tinha que enfrentar o anjo. Ele tinha que lutar com o anjo para poder vencer, para que Deus mudasse o seu nome para Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. A perseverança dele. Às vezes você está passando por um vale de dificuldade na tua vida, por um vale de solidão, de desprezo. Não tem ninguém que quer te ouvir. As portas estão todas fechadas, ninguém te entende, ninguém te compreende. E há coisas, meus irmãos, que acontecem na nossa vida que a gente não deve falar para as pessoas. Há coisas que talvez esteja acontecendo na tua vida que você não pode falar. Que é somente Deus que pode te ouvir. Que ninguém vai te compreender. Ninguém vai te compreender a tua dor. Ninguém sabe onde está essa ferida na tua alma. Somente aquele que fez o ser humano conhece. Somente aquele que fez o homem do pó da terra, que te formou no ventre da tua mãe, porque tu eras um embrião, foi formado, foi fecundado, mas toda a tua história estava escrito no livro de Deus, toda a tua vida, tudo isso que você está passando, ou que você já passou, ou que vai passar, o Senhor tudo conhece, Ele está te preparando, Ele está adestrando as tuas mãos para a batalha, está te fazendo mais forte, o oleiro está trabalhando no barro para fazer um vaso de honra na presença dEle, para o seu uso. Então, às vezes você não entende, meu irmão e minha irmã, por que desta aflição, por que deste vale, por que desta sequidão, como Ezequiel viu, só tinha sequidão ali, mas a palavra de Deus fez ter vida, a palavra de Deus deu vida naquele lugar, naquele vale, a palavra de Deus entrou naqueles ossos e fez com que se levantasse um grande exército ali, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus no tempo certo é como salvas de ouro em bandejas de prata. É como maçãs de ouro em bandejas de prata. Ela é dita no tempo certo, ela tem poder, ela prospera, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas quando Deus manda a palavra, ela veio para prosperar. Ela vem para cumprir a voz de Deus, a palavra de Deus.
não volta para ele vazia. Então, às vezes, nós, servos de Deus, passamos pelo vale, meu irmão. Passamos pelo vale, minha irmã. O vale da depressão, do sofrimento, da solidão. Aquele vale que não tem mais nada, acaba o dinheiro. É como aquela viúva que só tinha só um pouco de azeite, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Mas Deus mandou o profeta Elias na casa daquela mulher, na viúva de Serepta. Deus mandou na hora certa, ela só tinha uma quantidade, só mais uma porção de comida. Ela ia comer, seu filho ia comer, e ela achou que acabou tudo, não tem mais nada o que fazer. Mas Deus entrou com provisão. Quando secou o ribeiro de Carite, Deus falou para Elias, vai lá, Serepta, ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor. E Deus aparece no tempo certo, na hora certa, como estava o povo diante do Mar Vermelho, já não tinha mais o que fazer, atrás vinham os inimigos com as carruagens correndo com fúria para tentar matar o povo de Deus, mas quando Deus falou para Moisés, fere as águas, e feriu as águas, e o mar se abriu, e o povo de Deus passou na metade do mar, os inimigos que estavam vindo, Deus fechou o caminho e morreram afogados ali os inimigos. Não puderam cruzar do outro lado. Não puderam passar do outro lado, porque Deus estava à frente, porque Deus é que abriu o mar, e é Deus que fechou o mar. É Deus que abre a porta na nossa vida, e é Deus que fecha a porta que é necessária fechar. É Deus que faz a obra. Meu irmão e minha irmã, fique firme nesse vale que você está passando. Aqui diz aqui, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, disse Davi, porque tu estás comigo. A gente não vê Deus, meu irmão e minha irmã. A gente não está vendo o Altíssimo. Mas ele diz, certa passagem, aquele que fez o olho, será que não vê? O que fez o ouvido, será que não ouve? Deus é Deus de perto e não de longe. Ele está onde tem um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado, meu irmão, aquele que chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram, aqueles que buscam o Senhor. E Deus está perto, está ali contemplando, colhendo as nossas lágrimas no seu odre. E as nossas orações sobem como incenso agradável a Deus, a oração da humildade, a oração do quebrantamento. É isso que Deus quer ouvir de nós. Por isso que Davi diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria, porque Deus estava com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara é a tua palavra. O teu cajado é a tua doutrina, a tua disciplina. Antes de ser afligido andava errado, mas agora aguarda a tua lei. Foi bom ter sido afligido para que aprendeste os teus decretos. Então a vara da sua palavra e o cajado da sua doutrina, da sua lei, dos seus ensinos, é que nos mantém de pé, firmes, confiando em Deus, porque no tempo certo Ele vem e prepara uma mesa perante os nossos inimigos, unges a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar, meu irmão, minha irmã. O tempo certo Deus vem e coloca o teu Espírito Santo e nos traz a alegria da salvação. A tua presença e nos enche como encheu o lugar onde estava o povo de Deus no dia de Pentecostes, naquele cenáculo. Estavam ali orando com instância, insistindo na oração, e o Espírito de Deus veio sobre eles. Oh, meu irmão e minha irmã, fique firme no Senhor. Este vale vai passar, este sofrimento vai cessar na tua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã, de todo o teu coração, porque Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Confia em Deus que este vale vai passar. Como diz a palavra de Deus, que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria chega. Chega na vida daquele que tem o Senhor Jesus como nosso pastor. E nada nos faltará, meu irmão e minha irmã.
O Senhor nosso Deus é aquele que nos socorre em tempo oportuno. Ele veio nos socorrer. Aqui diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a bondade do Senhor nosso Deus e a sua misericórdia nos seguem, porque nós somos servos do Senhor. E o servo também sofre, meu irmão. O servo do Senhor também sofre, minha irmã. Nós passamos por aflições. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas que de todas o Senhor livra. Deus nos livra das aflições. Davi passou por aflição. Os apóstolos passaram por aflições, por sofrimento. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, passou por aflição. Tanto era aflição no Getsêmani que as suas lágrimas se transformaram em gotas de sangue, porque ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia que ia beber do cálice, que ia tomar os nossos pecados. Então confia no Senhor. No tempo certo, Deus vai tirar você deste vale. Davi passou pelo vale. Ele diz, não temerei. Não podemos temer o vale. Não podemos temer as dificuldades que passamos, as adversidades da vida, porque o nosso Deus está conosco em todo momento. Ele podia curar Lázaro. Lázaro estava enfermo. O Senhor Jesus preferiu fazer uma obra maior. No quarto dia, ressuscitou Lázaro, porque ele precisava converter algumas almas ali que crescem na ressurreição de Lázaro. Então, muitas vezes, Deus deixa para melhor o melhor vinho. Aquela passagem da transformação da água para o vinho, eles diziam que muitos servem primeiro o primeiro vinho, o melhor vinho, o bom vinho, e deixam o último, o pior. Mas o Senhor Jesus deu o melhor vinho por último. Esse vinho é a alegria da salvação. Esse vinho lhe representa o Espírito de Deus. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. O vinho traz contenda, a bebida alcoólica traz contenda, traz discussões, traz palavras torpes, só traz coisa ruim. Mas o vinho simboliza o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. A presença de Deus é melhor do que a vida. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, ela nos traz o consolo, o refrigério da nossa alma, como diz o salmista Davi, refrigera a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Espírito de Deus traz a paz, porque ele já pairava por sobre a face das águas, no princípio, em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, o Consolador, nos traz a paz, nos traz a alegria, nos traz o refrigério, nos traz o consolo. É de Deus que vem a nossa salvação, é de Deus que vem o nosso socorro. Confia no Senhor que este vale vai passar na tua vida. Este vale vai passar e Deus vai te levar às águas tranquilas, às águas do Espírito Santo de Deus. Oh, glória, glória a Deus. Receba esta palavra no teu coração, ouvinte, você que está passando por aflições pelo deserto, pelo vale da sombra da morte. Confia no teu Deus porque Ele está contigo, Ele vai te guiar, Ele vai te socorrer, vai te levar naquilo que precisa ser levado. Deus vai te guiar, está contigo, Ele está contigo na angústia, Ele está contigo na aflição, Ele está contigo onde ninguém pode estar, onde não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo, você se sente só de pessoas, mas saiba que Deus está na tua vida, saiba que o Espírito Santo de Deus está aí contigo. Deus está contigo. Confia no Senhor. Deus seja sempre louvado. Vamos agradecer a Deus. Confia no Senhor, meu irmão e minha irmã, nesta oração. Entregue todos os teus caminhos ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida. Entrega a tua alma ao Senhor Jesus. O teu sofrimento, a tua dor. Pai Santo e justo. Nós oramos por esta pessoa, Pai, que está passando por um vale, por um momento difícil na sua vida.
de sofrimento, Pai, de dor, solidão. Como teu servo Davi passou, meu Pai, pelo vale. Ele disse que não temeria mal algum porque o Senhor estava com ele. Oh, Deus querido, é o Senhor que refrigera as nossas almas, Pai. O choro dura uma noite inteira, dura um tempo de sofrimento, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Vai chegar um dia que vai ter uma boa notícia, vai chegar um dia que tudo cessará. E o dia será diferente, que o céu não vai estar mais nublado, mas vai estar um céu azul, com o sol, meu Pai, bem brilhante. E a alegria, Senhor, a boa notícia, Senhor, meu Pai. A transformação, ó Deus, o teu socorro bem presente. O Senhor, meu Pai, opera nas nossas vidas, opera o teu querer na vida desta pessoa, Pai, que se encontra nessa situação, neste deserto, Pai, neste vale de sofrimento, nesta depressão, nesta angústia, Senhor Deus poderoso. Nesta vida, Senhor, onde não tem nem o que comer, Senhor, já acabou o dinheiro como aquela viúva, ia perder os seus filhos, ó Deus, mas foi atrás do teu servo e o Senhor fez com que ela tivesse o azeite da sua botija multiplicado ali. O Senhor multiplicou o seu azeite, ela pagou as suas dívidas e viveu do resto. E não perdeu os seus filhos, ó Pai. Ó Deus, quando lançamos sobre Ti as nossas necessidades, talvez alguém esteja para perder seu filho, ou já está perdendo seus filhos para as drogas, para o mundo, Senhor. Mas o Senhor pode entrar com a Tua provisão, meu Pai. Entra com o teu socorro, esta mãe que chora, Pai, que sofre por causa da tua filha rebelde, o seu filho rebelde que foi para as drogas, foi para a bebida, que foi para a balada, que não obedece os seus conselhos, mas entra, Senhor, com salvação, meu Pai, com libertação. Entra com teu socorro, ó Deus, ó Pai querido e santo, tem misericórdia desta mãe que chora, que sofre por causa dos seus filhos, ó Pai, ou por aquele que está preso também, que está sendo perseguido dentro daquela penitenciária. Envia o teu anjo, como enviou o anjo para salvar Pedro, ó Pai querido, para guardar esta pessoa dentro desta prisão. Guarda, Senhor, meu Pai. Faz uma obra por amor do teu santo nome. Esta pessoa que se encontra no hospital, Pai, que vai passar por cirurgia, que está com medo porque acha que vai morrer na cirurgia, como Davi também passou pelo vale da sombra da morte, mas não temeu. Então, meu Pai, dá o conforto para esta pessoa, a confiança, a fé, ó Deus, para que ela não tenha medo de passar por esta cirurgia, Deus querido. Esta pessoa que está na sua casa também, Pai, fraca, sem forças, ó Deus querido, em desespero, e já teve pensamentos ruins até, Pai, pensamentos maus, Pai, setas malignas, seja repreendido, principado e potestade, vai saindo da vida desta pessoa, da mente desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia, Satanás, da vida desta pessoa, da mente desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja repreendido espírito das trevas, espírito de enfermidade, espírito de demência, de depressão, saia desta vida em nome do Senhor Jesus. Saia desta casa, saia desta vida, saia espírito das trevas que tem escravizado este jovem nas drogas, seja repreendido espírito maligno em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido. Tu és o nosso Deus, Pai, Tu és o forte, o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó Deus querido e santo, guarda esta pessoa em Teu nome, Pai. Guarda de todo mal, Senhor. Guarda de toda perseguição, meu Pai. Como escondeu os Teus servos do passado, escondeu o Teu servo Davi da fúria do inimigo, Senhor, meu Pai. Esconde também esta pessoa da fúria do inimigo, ó Deus. Esconde a sombra das Tuas asas no Teu esconderijo, ó Deus querido, porque Tu és o nosso Deus. Vai saindo espírito das trevas, saia da vida desta pessoa, saia, Satanás, da vida desta pessoa. Deixa esta pessoa, deixa esta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, receba a paz da parte de Deus e o refrigério do Senhor. Que Deus venha preparar uma mesa diante dos teus inimigos, são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
A palavra de Deus diz que a unção despedaça todo o jugo. É o Espírito de Deus que nos dá poder para vencermos todo o mal, para vencermos todas as trevas. Receba esta palavra, guarda no teu coração este Salmo 23, onde Davi passou pelo vale, mas ele venceu. Nós venceremos, porque estamos com Cristo à frente. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, Mateus 28, até a consumação dos séculos. Cristo está contigo. Jesus Cristo está com você, meu irmão e minha irmã ouvinte. Jesus Cristo está com você. Digo fraco, sou forte. Levanta-te desta situação. Digo fraco, sou forte. Seja fortalecido por Deus, pela pregação desta palavra. Seja fortalecido por Deus. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo pelo qual foi enviada. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Deus. Nem vontade de sair nós temos aqui, Senhor. Porque nós sentimos a Tua presença, o Teu Santo Espírito, ó Deus. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela é uma espada, Senhor, de 2 fios. A espada do Espírito, Senhor, espada poderosa, meu Pai. E venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Venceremos, pisaremos serpentes e escorpiões. Venceremos pelo Teu poder, Senhor, pela Tua força, porque o Senhor é que adestra as nossas mãos para a batalha, para vencer principados e potestades, para vencer legiões. É o Senhor quem nos fortalece, Pai querido. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda a glória. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, o amor do Senhor Jesus e sua palavra permaneçam nas nossas vidas para sempre. Deus seja sempre louvado. Amém.